Agora temos um paciente adulto jovem de 30 anos com redução da força motora nos 4 meses a 1 semana. Ele tem clinicamente úlceras orais. Tá? Então, a presença de úlceras orais no exame físico, né, associado a esse aspecto de imagem que a gente está vendo aqui, é sugestivo desse diagnóstico. Então, qual é o aspecto de imagem sugestivo? Alteração de sinal, elevação do sinal em T2 e flare, aqui a gente está vendo no caso a sequência flare, que envolve a transição tálamo-mesencefálica, né? E a partir daí ela pode se estender para os ramos posteriores da cápsula interna e região dos núcleos da base, ou ela pode descer para o tronco encefálico, caracteristicamente com a orientação posterior, né? Desce e vai para trás, pegando os pedúnculos cerebrais superiores e cerebelo. Ou então desce pelo tronco, pela ponte e bulbo. Então, um acometimento longitudinal do tronco encefálico, centrado na região, na transição tálamo-mesencefálica, ou transição mesencéfalo-diencefálica. Esse é o característico, é um aspecto típico. A alteração do sinal mesencéfalo-diencefálica, quando caracterizada no estudo de imagem, a gente vê isso aqui na imagem e já se pergunta se clinicamente o paciente tem ou não úlceras orais, porque se tiver, a principal hipótese diagnóstica tem que ser a da doença de BC. Tá? A doença de BC é uma vasculite que pode acometer tanto sistemicamente como também o sistema nervoso central. Então é uma vasculite sistêmica que pode ou não acometer o sistema nervoso central, né? Mais frequentemente não acomete, mas pode acometer, e se caracteriza principalmente com essas alterações de tronco encefálico na sua porção superior, né? A doença de BC é uma vasculite predominantemente venosa, então ela é, na prática, uma venulite, né? E a gente sabe que a circulação, a drenagem venosa do sistema nervoso central, ela é mais eficiente na convexidade e menos eficiente nas regiões centrais, que é a drenagem profunda. Então a drenagem superficial, a drenagem do parênquima encefálico, do córtex, dos lobos frontal, parietal, periférica, ela é boa. Então quando a gente tem uma inflamação venosa difusa, essa área sofre menos, porque ela tem uma drenagem boa, dá para diminuir um pouco a drenagem e ainda manter o parênquima encefálico viável. Porém, a região profunda, como a drenagem ela já é pouco eficiente, na hora que inflama o sistema venoso, essa é a área que sofre primeiro. Então a gente tem aqui as alterações de sinais caracteristicamente centrais na doença de BC, né, por ser uma venulite. Então as lesões são centrais e caracteristicamente centradas na transição entre o tálamo e o mesencéfalo, podendo se estender para cima, né, para núcleos da base ou para baixo para o tronco, ou às vezes até mais, pode até acometer o córtex também, né, de forma menos frequente, mas também pode ter um acometimento cortical. Caracteristicamente, essas lesões apresentam áreas de realce amorfo e também focos de hemorragia, tá? Podendo ou não ter restrição à difusão. Porém, caracteristicamente, não apresentam uma restrição à difusão muito intensa. Se tiver, são alguns focos pequenos, algumas áreas nodulares de restrição à difusão. E por ser uma alteração secundária à congestão venosa, a reversibilidade é relativamente boa. Então, com a instituição do tratamento corticoterápico e a redução da inflamação venosa, a gente tem aqui uma reversão, uma reversibilidade boa desses achados. Então, muitas vezes o paciente faz o tratamento e essas alterações somem, sem deixar nenhuma sequelas. Algumas outras vezes ficam algumas áreas de gliose, mas caracteristicamente não apresentam aquela lesão muito intensa com evolução para lacuna, com a gliose muito liquefação. Geralmente não progride assim não, geralmente ou reverte completamente ou fica com algumas pequenas áreas de gliose e um pouco de atrofia. Então essa alteração bem característica, extensa, né? Olhando aqui para o mesencéfalo, a gente vê que o acometimento aqui do tegmento é extenso, porém os núcleos rubros eles são relativamente poupados. Então a gente vê que é mais um edema, né? Isso ajuda no diferencial, por exemplo, com um tumor. Né? Um tumor que infiltra o tronco encefálico, ele não vai poupar a região dos núcleos rubros. Né? Os núcleos rubros eles vão ser infiltrados e a gente não vai ver esse aspecto de uma morfologia do núcleo rubro poupada em meio à lesão difusa. Né? Então aqui é mais um edema, né? E menos, né? Sugere menos uma infiltração e mais um edema assim, por congestão venosa. Algumas áreas de realce são comuns, essas áreas podem reverter, assim como focos de hemorragia. Então, o aspecto de imagem associado ao quadro clínico tem que fazer a gente suspeitar em uma doença de BC.